Você já ouviu falar no termo ACAB? All Cops Are Bastards. ACAB, numa tradução aí, significa todos os policiais são bastardos. Sou Gustavo Stack, falo sobre comunicação, design, cultura, sociedade, sobre o que eu quiser falar aqui na internet. Todos os policiais são bastardos, né? Que bastardo é uma palavra ofensiva ali, muito mais utilizada na língua inglesa do que no nosso português, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico dessa sigla, sobre como diversas culturas foram abraçando e se sentindo representadas pelo que essa sigla dizia e como fez esse significado perdurar ao longo do tempo e tá em evidência até hoje, né? Aí entre os meios revolucionários, entre os jovens, entre as contraculturas, é um termo muito comum, tá ligado? All cops are bastards. Tem até ali o joguinho do All cats are beautiful, pra dar uma camuflada e uma descontraída com o peso do tema, né? Todos os gatos são bonitos. All cops are bastards é um termo, como você pode perceber, em inglês, né? Mas que não é norte-americano, é originário realmente do berço da língua inglesa, né, do Reino Unido. A gente não tem registro das origens exatas do termo, tipo, essa foi a primeira vez que apareceu de verdade, tá ligado? Mas tem um consenso de como apareceu e onde foram os principais locais onde esse termo começou a surgir, tá ligado? Que foi lá, como eu falei, na Inglaterra, no Reino Unido, começo do século XX, ali entre as torcidas dos clubes, mano, do futebol, tá ligado? Por times de futebol e por trabalhadores, tá ligado? Por essas classes que se correlacionam e convivem no mesmo ambiente periférico, tá ligado? Dizem que surgiu aí nesse contexto contra a repressão policial, né, em protesto de trabalhadores, entre organizadas, né, mano, a movimentação de torcidas periféricas, e começaram a criar esse grito de ódio, essa sigla contra a opressão policial, tá ligado? O primeiro registro oficial que se tem disso foi numa greve dos trabalhadores, lá mais ou menos em 1940, se não me engano. É isso mesmo, na década de 40. Em algum momento aí, entre 40 e 49. E depois tem registro que o James Poulter, da Vice, desenterrou de gravações de vídeo de 1958 de alguns jovens gritando já essas frases na rua, tá ligado? Então foi um bagulho que começou ali entre protestos, trabalhadores, já um viés revolucionário, também sobre as torcidas organizadas, sobre as torcidas periféricas, já outro viés relacionado com a cultura, com o espaço e com a classe social das pessoas. Esse funil aí de relações a quem sofre a opressão policial é sempre muito parecido, né, mano? Pessoas periféricas, pessoas trabalhadoras, pessoas de minorias, são sempre os mesmos alvos aí da polícia, né? Desde sempre. Aqui eu tô criando aqui uma margem de comparação, né? Será que tem alguma relação entre tudo isso? Não tô tentando carregar toneladas de ironia aqui nas minhas falas. Se tá aparecendo, me desculpa. Mas ACAB realmente assumiu o seu significado, como a gente entende hoje, a gente chama o seu significado moderno aí, né? Lá mais ou menos na década de 70, quando o Daily Mirror publicou uma manchete com a frase abreviada, tá ligado? E aí é o pulo do gato, né? Onde começa a morar todo o contexto da divulgação e da propagação do termo, né, mano? Esse jornal publicou na sua manchete ali, na sua notícia, um policial que havia abordado um garoto porque a sua jaqueta abordava esses dizeres, né? Provavelmente o moleque ele tinha alguma referência punk e colocou atrás o ACAB, né? A matéria explicava que a polícia havia detido um adolescente que abordava a frase em sua jaqueta depois de copiá-la de um membro dos Hells Angels que viu na rua. O garoto então alegou que achava que significava All Canadians are bums. Todos os canadenses são vagabundos, meteu o Johnson, né? E se safou com uma multa de 5 libras, mas a manchete tornou a sigla um sinônimo para a geração mais jovem e propagou muito mais aí o seu significado. E aí a gente já faz a ponte para um outro grupo que abraçou esse termo, tá ligado? Primeiro os trabalhadores, depois as torcidas organizadas inglesas e agora o movimento punk. E na música punk, o ACAB encontrou a sua morada espiritual, tá ligado? Se encontrou com todo aquele significado, era um espaço onde cabia completamente ali, tá ligado? O movimento punk que sempre foi contracultural, sempre foi contra hierarquias estatais, tá ligado? E sempre foi agressivo. Então,
tinha tudo a ver, uma frase ali que carregava muita ironia, muita provocação ali dentro do movimento punk, tá ligado? E aí o movimento punk foi um dos principais responsáveis, depois do Daily Mirror, por essa grande divulgação do termo, tá ligado? O movimento punk levou isso realmente pra todo mundo. Tornou um lema para movimentos anarquistas e anti-autoritários de Nova York, de Londres, do Brasil, realmente abraçando o globo com o movimento punk, que é presente em muitas subculturas, em muitas periferias, em muitos países. O principal veículo era, claro, explosões musicais de 1 a 2 minutos, onde falava-se gritos contra a polícia, etc e tal, e nesse ambiente aquela sigla cabia, tanto que tem uma música do The Four Skins que chama Acabe aí, foi um dos hinos mais divulgados aí com esse nome, né, com esse título, com essa sigla. Sigla. Claro que tem muitos outros sons que citam a sigla ou correlações, mas esse aí foi um dos mais conhecidos. Ao longo desse meio século, depois da manchete, o movimento punk, a sigla Cabe se mostrou flexível, mano, cabendo em diversos ambientes. E aí trago de novo a indagação. Será que a frase cabe em diversos ambientes porque diversas pessoas sentem que tem essa relação em comum sobre a opressão policial? A frase, então, começou a incorporar nuances, ideias, objetivos, intensidades variadas, dependendo do lugar onde elas estavam inseridas, tá ligado? Desde o punk rock ao grindcore e depois até mesmo o hip hop, a cultura de rua, o rap, porque a Cabe também foi um bagulho que foi muito pichado pelos lugares, tá ligado? E também foi um veículo de transferência desse significado, tá ligado? Aliás, eu arrisco dizer que o fato da sigla se fazer caber dentro desse movimento da pichação, do grafite, desse protesto das ruas, do rap, é o que faz ela também estar em alta até hoje, mano. Sim, porque mesmo hoje em dia a sigla tá em alta, tá ligado? Sacar do celularzinho porque eu vou falar uns números. A hashtag Acabe no TikTok, por exemplo, já tem mais de 2 bilhões de visualizações, tá ligado? E esse dado nem é de hoje. Então, às vezes pode parecer que o aumento repentino dessa frase apareceu do nada, mano. Mas ela sempre teve aí, tá ligado? Em diversas subculturas ela tava viva. E, de fato, ela começou a reaparecer muito mais como uma reação de algo que sempre aconteceu, mano. É uma reação da doença que é o sistema, mano. A repressão policial cria pessoas insatisfeitas com esses mesmos, tá ligado? Por isso uma frase que é um grito chamando o policial de bastardo, mano. Não é de graça, mano. Tanto que em 2018 foi um dos auges aí do ressurgimento, redivulgação dessa sigla. Picharam o Acabe em Portland, Oregon, lá em 2018, nos protestos do Black Lives Matter, tá ligado? Dentro, tipo, de outras críticas raciais, tá ligado? Relacionados ao racismo da época e toda a causa do Black Lives Matter. E aí Acabe se fez mais uma vez presente em movimentos de protestos atuais e relevantes. E seja uma causa trabalhadora ou uma causa contra o racismo, a polícia sempre está tendo o mesmo papel de repressão, de bastardo. Então acho que o jeito que essa sigla surgiu, se popularizou, se perpetuou ao longo do tempo em diversas mídias, em diversas massas, em diversas contraculturas, é uma reação a algo que é uma doença, que é a repressão desse sistema, tá ligado? Então não é de graça xingar os caras, tá ligado? Tem muita motivação e muito background que fez o bagulho ter contexto de se perpetuar, tá ligado? É um sentimento que tá sendo compartilhado com esse grito, tá ligado? É uma insatisfação a uma postura policial. E é isso aí, achei que seria um vídeo interessante aqui pros meus espaços. Recentemente fiz essa tatu aqui com o Mano Vagnão. E aí comecei a refletir sobre os significados, né, mano? E tudo mais. E tem muito significado e acho que tem muito a ver. E acho que tem muito a ver falar sobre isso aqui nos meus espaços. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou e quiser trocar ideia, comenta aí. Se não, também morde as costas. Fica com Deus.